Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal começando. Hoje eu vim com diário de gravidez, que eu já tô atrasada com vocês, eu já tô de 38 semanas e 3 dias. Mas hoje eu vou falar da 33ª, 4ª, 5ª e 6ª semana, que já foi, mas eu anotei tudo bonitinho aqui pra contar tudo pra vocês que aconteceu nessas semanas que passaram. E gente, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que eu precisava vir compartilhar. E agora esse acho que provavelmente vai ser o penúltimo diário de gravidez aqui no canal. E é isso, vamos então começar com esse diário logo, né? Bom, pessoal, 33ª semana foi uma semana que eu tive muito sono. Eu dormi bastante, eu tive muito sono mesmo, assim, de encostar e dormir. Então, aproveitei e dormi, né? Não tinha nada pra fazer mesmo. Além disso, eu tive bastante tontura também. Durante o dia, assim, no passar do tempo, do nada, assim, eu ficava meio tonta, então também foi bem chatinha essa época de tontura nessa semana. E na 33ª semana eu tive várias contrações fortes, doloridas, ritmadas, e bem ritmadas mesmo, mas que depois de um tempo paravam, assim, do nada. Elas ficavam ritmadas por um tempo e depois sumiam. Então não era um trabalho de parto, obviamente. Eram contrações de treinamento, mas eram contrações bastante doloridas. Minhas contrações de treinamento antes costumavam não ter dor. E geralmente elas estão mais doloridas do que antes. No ultrassom de 33 semanas, a gente viu que o Rafael estava com 2 quilos e 81 gramas. Então ele estava bem gordinho. Ele já estava com 44,1 centímetros. E nessa semana foi a semana que a gente foi pra praia. E na praia eu peguei uma virose. E, enfim, com essa virose aí começou a complicar bastante coisa no decorrer das outras semanas. Então essa virose aí foi bem chatinha, eu fiquei bastante tempo em repouso. Mas durou assim uns 2 dias que eu fiquei muito mal. E depois foi melhorando aos poucos. Então eu tava com 64,5 kg. E com a virose eu acabei mantendo esse peso, eu vou contar pra vocês nas próximas semanas. E eu também tive bastante cãibra nessa 33ª semana, na panturrilha, tipo, de acordar à noite e cutucar o Giovanni, que eu tava com muita cãibra. Na 34ª semana as cãibras continuaram, dores na lombar voltou, porque na 33ª semana eu não tive muita. Mas na 34ª eu tive bastante dor na lombar. Além disso, eu também tive bastante pressão no osso da pelve, senti bastante dor no osso e muita cólica, como se fosse cólica de menstruação, assim. E as contrações nessa semana elas ficaram um pouquinho mais leves do que na 33ª semana, então tava mais tranquilo para lidar com elas. 35ª semana, mais um ultrassom. A gente descobriu nesse ultrassom da 35ª semana que minha placenta está em grau 2, estava, né, nessa semana. E isso quer dizer o quê? O grau de maturidade da placenta. Começa em grau 1, se não me engano, que é como eu tinha a minha placenta até então, grau 1 de maturidade, e ela já está em grau 2. E no ultrassom consegue ver tipo uns pontinhos brancos assim na placenta. E pelo que eu entendi, eu não sei direito os termos técnicos para passar para vocês, mas quanto mais madura a placenta tá, mais perto do parto isso tá também, e pior é para o bebê, porque quando ela tá mais madura, pelo que eu entendi, não passa tantos nutrientes assim pro bebê. Mas o médico disse que não é para me preocupar, que grau 2 tá ok, então beleza. Nesse ultrassom também a gente viu que o Rafael tava com 45,5 centímetros e 2 quilos 190 gramas. E foi aí que começou a complicação por causa da minha virose, que eu falei pra vocês na 33ª semana. Nesse ultrassom de 35 semanas, a gente viu que o percentil de crescimento do Rafael, que é aquela curva de crescimento que eles fazem, tipo um gráficozinho, tinha caído de 30% para 12%, que é muito pouco. Tudo bem que 12% ainda é considerado normal, o risco é de 3% para baixo e com o Doppler alterado, né? Meu Doppler estava normal, mas o percentil do Rafael estava caindo, que não é legal,
porque ele tem que manter um percentil, que quer dizer que ele tá recebendo bastante nutriente, tá se alimentando bem e tá conseguindo crescer. O que não estava acontecendo. Nesse caso, ele caiu para 12%, e depois a gente descobriu que tem relação com a virose que eu tive. Nessa semana também, na 35ª, com esse ultrassom, o médico disse pra gente que o Rafael já tá encaixadinho. Depois eu vou mostrar minha barriga pra vocês verem, tá bem baixa a minha barriga. E foi nessa semana, 35ª, que ele encaixou, então por isso que na 34ª eu comecei a sentir pressão, dor na pelve, porque ele tava encaixando. E na 35ª semana também, eu tive bastante cólica, continuei com cólica como se fosse de menstruação, assim, como se eu tivesse para menstruar. Continuei tendo contrações e o meu peso se manteve, 64,5, como estava na 33ª semana. Acredito que meu peso se manteve igual por conta da minha virose que eu tive na 33ª semana. Então, meu corpo ainda estava se recuperando, né, depois dessas 2 semanas. Então, eu acabei não engordando e o Rafael também acabou não recebendo tanto nutriente assim, porque como eu estava com virose, o que eu comia eu passava mal, então não chegava nutriente suficiente para ele. Então, foi por isso que o percentil dele acabou caindo. Trigésima semana. Foi uma semana, assim, que eu jurava que eu ia entrar em trabalho de parto. No dia 4 foi mudança de lua, e depois que eu descobri que isso tem um pouco de relação com os sintomas que eu senti. Nesse dia 4, gente, eu acordei péssima, eu acordei com muita cólica, acordei com muita dor, acordei com muita contração, e eu jurava que naquele dia o Rafael ia nascer. Então, quando eu acordei, eu fui correndo fazer minha unha, eu dei uma mudada na malinha maternidade dele, porque tava bastante calor, então eu tirei umas coisinhas mais quentes, coloquei umas coisinhas mais fresquinhas. Enfim, gente, eu preparei tudo, coloquei lençol no berço, coloquei a saia do berço, arrumei tudo bonitinho, porque eu jurava que o Rafael ia chegar no dia 4. E além de mim, assim, pressentir que era o dia dele chegar, todo mundo resolveu me mandar mensagem nesse dia para saber se o Rafael tinha nascido. Então, minha avó lá de Minas perguntou do Rafael. A minha cunhada, que estava nos Estados Unidos, me mandou mensagem nesse dia. Então, minha sogra geralmente quando vai perguntar, ela manda mensagem pro Giovanni. Nesse dia não, ela me mandou mensagem para saber se eu tava bem, se o Rafael tinha nascido, como que tava. Então, assim, acho que todo mundo meio que pressentiu, assim, não sei, mas foi uma coisa, assim, bem intensa mesmo. Eu jurava que eu tava em trabalho de parto, eu fiquei o dia inteiro mal, o dia inteiro com bastante dor, o dia inteiro, assim, achando que ele ia nascer. E eu tive muita contração, mas no dia 5 foi melhorando. Eu continuei meio estranha assim no dia 5, mas depois foi passando. E eu continuei também na 36ª semana sem engordar, eu mantive os 64,5 kg. E também acho que devido à virose, né? Então meu corpo ainda estava se recuperando também, então não engordei nada. E eu continuei comendo normal, gente, porque mesmo passando mal, a gente tem que se alimentar bem para o bebê se alimentar bem também. Então, eu continuei me alimentando normal, mas não adiantou, eu não engordei nada. E o Rafael também tinha caído na curva de crescimento dele por conta disso também. A gente fez um ultrassom também na 36ª semana, e o Rafael tava com 48 centímetros, 3, então ele já tá enorme. A gente viu que o pezinho dele, a gente conseguiu ver que o pezinho dele tá bem aqui. A gente conseguiu ver que o pezinho dele tá com 7 centímetros. Gente, ele vai ser muito pesudo, ele vai ser alto, né, provavelmente. Porque o pai dele é alto, né, então acredito que vai puxar pro pai. Mas ele é magrinho. Eu e o Giovanni também sempre fomos muito magrinhos, então ele na 36ª semana, ele tava com 2,407 kg. Então ele não vai ser um bebê gordo, mas ele vai ser um bebê comprido. E o percentil dele, graças a Deus, na 36ª semana voltou a subir. Como eu falei pra vocês, tinha caído por conta da minha virose, foi desesperador, porque a gente não sabia que era por isso. E o médico decidiu ficar acompanhando mais de perto, por isso que eu fiz tantos ultrassons, tipo, semana a semana praticamente. Porque ele resolveu acompanhar um pouquinho mais de perto pra ver o crescimento do Rafael, se continuou caindo, se não. E por fim a gente descobriu que, na verdade, estava tudo bem, mas que o percentil dele tinha caído por conta da virose que eu tive. Tanto que eu também não engordei. Então, né, na semana 36, na 36ª semana, o Rafael já tinha voltado a engordar. Ele já estava com
2.407 e o percentil dele subiu para 27%. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse diário de gravidez. Se você gostou, não esquece de dar like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, me acompanhar também no Instagram, que é @b4machado. Eu posto bastante atualização por lá para vocês. Então me sigam lá para acompanhar tudo em tempo real, porque aqui no YouTube não é em tempo real. Mas eu vou mostrar agora pra vocês a minha barriga. É de 38 semanas e 3 dias, gente, porque eu demorei pra gravar o vídeo. Ó, essa é a barriguinha de 38 semanas. Tá bem pontuda, mas vocês podem ver, ó, que tá bem baixa, tá vendo? Aqui é o vestido, não tem mais nada, ó. Então, tá bem... Ó, a cabecinha dele tá bem encaixadinha aqui embaixo, por isso que a barriga tá fazendo uma descida assim. Mas é isso, ó, desse lado acho que parece maior ainda, né? Então, Rafael tá aqui crescendo ainda, 38 semaninhas e 3 dias, pode ser a qualquer momento, então só esperar, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, continuem aqui me acompanhando essa jornada comigo e nos vemos então no próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau!